Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Uma boa noite a todos. Bom estar com os irmãos. Mais um culto da vitória. Glória a Deus, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Com o Senhor Jesus, em Cristo Jesus, nós vamos andando de fé em fé, de glória em glória. Nesta noite, fico feliz em ministrar ao seu coração uma palavra. Creio que o Espírito Santo tem direcionado para hoje esta palavra, para este dia, mas a minha oração é para que você leve essa palavra na sua vida, guarde ela no seu coração, que a palavra de Deus, ela é a bússola que nos orienta, que leva, que nos guia realmente ao caminho de vida. O título da ministração, eu fiz aqui um slide, para a gente guardar bem aí a mensagem, tem o seguinte título: Viva o poder transformador de águas amargas para águas doces. Eu vou ler aqui um texto que eu acredito que é bem conhecido, que foi quando o Senhor, através de Moisés, transformou águas amargas em águas doces. Que se encontra lá em Êxodo capítulo 15, do 22 ao 27. E diz o seguinte: Depois, Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenança e os colocou à prova, dizendo-lhes: Se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam aquelas águas. Palavra bem conhecida, Fala de águas amargas em doces, já nos vem essa cena. Fico imaginando e te convido aí a usar da imaginação, pensando numa multidão, um povo, homens, mulheres, crianças, idosos, caminhando pelo deserto, e 3 dias já estavam ali caminhando sem encontrar água. Consegue imaginar quanta murmuração, quanta incerteza, quanta ansiedade, os medos que afloraram naquele momento? Bom, de repente eles encontram água. Opa, tem água, não vamos morrer neste deserto. Mas, quando no primeiro gole de água, sentem que ele amargou. Aí começa a murmuração, a gritaria, o murmúrio, Imagino aquela multidão inteira dizendo: são águas amargas, águas amargas. Moisés nos tirou do Egito, pelo menos tínhamos água. E aqui, o que beberemos? Nos tirou do Egito para morrermos neste deserto? Consegue imaginar se fôssemos nós que estivéssemos naquele deserto? Quais os sentimentos que seriam despertados em nós? Moisés, então, ele ora ao Senhor, como o texto aí diz. O Senhor pede para Moisés pegar um arbusto, lançar nas águas, e as águas, então, de amargas, passam agora a águas doces, próprias para consumo. Este nome Mara foi dado exatamente porque significa amargo, Então ficou conhecido como deserto de Mara. E em Mara, este lugar, foi o lugar onde o Senhor se revelou ao seu povo, porque o Senhor ali reforçou as leis, as ordenanças,
A palavra aí diz que o Senhor os colocou à prova, dizendo, olha, confiem em mim, obedeçam os meus mandamentos. Se assim vocês fizerem, ficam em paz, porque as pragas do Egito, elas não virão sobre vocês. E aí o Senhor faz uma revelação. O Senhor, ele diz, eu sou Jeová Rafá, eu sou o Deus que cura. Eu tenho poder transformar essas águas amargas em águas doces. Bom, passado isso, eles caminham e vão para Elim, e em Elim já era um outro cenário. Haviam 12 fontes, 70 palmeiras, isso significa que havia uma abundância, havia um futuro, havia uma esperança, havia uma terra próspera. Mas antes disso, eles tiveram que passar por Mara, onde as águas estavam aí contaminadas, e eu estava lendo um pouco a respeito disso, e diz que realmente, né, no deserto acontece de águas serem contaminadas e elas se tornam amargas, elas se tornam águas realmente impróprias para consumo. Alguns estudiosos, inclusive, encontraram um tipo de árvore vem da família das acácias, né? Tipo de madeira bem citado no Antigo Testamento, e diz, né, que é a substância dessas árvores, o tronco dessas árvores, realmente eles têm o poder, né, eles têm ali nutrientes que conseguem como que filtrar e descontaminar uma água, por exemplo, a contaminação da água. Mas isso a gente sabe que o Senhor se revelou e realmente o milagre foi feito. E o que me chama a atenção nisso é o fato de Deus curar a natureza com a própria natureza. Ele cura a água através da árvore, né? Do tronco da árvore. E tudo na palavra aponta para Cristo. Nós lemos o Antigo Testamento, Cristo é revelado. Então, quando nós lemos águas amargas, nós podemos concluir que ali tinha um propósito do Senhor. O povo precisava tomar daquela água e sentir o amargor. Por quê? Como se o Senhor estivesse mostrando o amargor da natureza caída, o amargor da natureza humana contaminada pelo pecado. Quando o Senhor diz para ele pegar aquele arbusto, o arbusto simboliza a salvação, como a palavra diz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado, a contaminação do mundo, das nossas vidas. E ali Deus faz aquela natureza novamente. Em Mara, Deus manifesta o seu poder transformador. Ele transforma a dor da natureza amarga em doce. Em Mara, o Senhor coloca o povo à prova. O Senhor faz ali um teste de confiança. O Senhor se revela dizendo, eu estou no controle de todas as coisas. Se me obedecerem, vocês viverão, vocês serão transformados, praga alguma chegará à sua tenda. Ali o Senhor se revela como Deus que cura, que toca a natureza caída, a natureza imperfeita, a natureza das águas amargas. Então, nós podemos concluir que simboliza a natureza humana caída, mas a natureza do arbusto significa a natureza de Cristo, que se fez homem, se esvaziou, se fazendo como um de nós, nos tocando, nos curando. É isso que nós podemos concluir com todo o cenário e a revelação que o Senhor faz. E esta vivência do povo de Israel não é diferente na vida do cristão. Nós entendemos que o Senhor ele tem fontes de águas vivas. A palavra do Senhor diz, né, que o Espírito do Senhor em nós libera fontes no nosso interior que jorram para a vida. A palavra do Senhor diz que há um futuro, a paz, a esperança, há uma vida em abundância. Mas, muitas vezes, antes de chegar a essas fontes que o Senhor tem reservado para nós, precisamos então passar pelo processo
transformador em nossas vidas. Nós precisamos ser tocados pela natureza de Cristo. Deus, Ele realmente nos tirou do Egito, da escravidão. E Ele nos convida a essa vida em abundância. Mas no percurso, tenha certeza disso, meu irmão, nós vamos nos deparar com águas amargas. Águas que estão em nós, na nossa própria natureza. Apesar de estarmos no caminho. Isso não significa que a gente vai ter que beber das águas amargas, mas a gente vai se deparar com elas. E quando a gente fala de águas amargas na natureza humana, é bem o que se manifestou no povo de Israel. A murmuração, a reclamação, a síndrome do vitimismo, dizendo, olha, no Egito não era assim. Quantas vezes nós escutamos isso, ou talvez em algum momento já dissemos isso. Olha, quando eu não era crente, quando eu não era temente ao Senhor, não passava por isso. Agora, eu tenho que provar, né, de águas amargas. Nós somos realmente colocados à prova. Quando o caminho, ele realmente nos leva a águas amargas, não significa que a gente vai ficar naquele lugar bebendo de águas amargas. Mas tenha certeza que quando passamos por águas amargas, ali o Senhor deseja se revelar. Ele é o Deus que nos cura. Mara é o lugar que nos proporciona realmente experiência de ficarmos frente a frente com a nossa natureza amarga. Permitir que a voz do Senhor, que a natureza de Cristo se revele sobre as nossas vidas. Nós somos estas águas amargas, uma natureza amarga. E, realmente, só a natureza de Cristo pode transformar nossas águas amargas em águas doces. Ou seja, em Mara, nós somos curados. Em Mara, a natureza de Cristo nos toca, transforma a nossa dor. Elim, de fato, é o lugar que nós desejamos chegar. É o lugar onde Deus deseja nos levar. Mas para chegar lá, é impossível sem antes a gente passar pelo processo. Nós precisamos ser primeiramente tocados. Nós precisamos primeiramente permitir ser tocados pelo poder que transforma a nossa dor. E eu pergunto a você, você já sentiu o seu amargor? Às vezes é mais fácil a gente sentir o amargor do outro, dizer, olha como fulano é amargo. Mas às vezes sentir o nosso amargor demora, né? Mas quando a gente sente, não é fácil. O amargo em nós, podemos dizer que é a impaciência, que é a instabilidade, a irritabilidade, a descrença, o pessimismo típico, comportamento daqueles que viam plenamente no Pai Celestial. Há tantos amargores, né, que podemos provar na nossa condição humana, mas a gente vai falar aqui de um específico, tá? Mas todas as vezes que nós sentimos o amargor e permitirmos que a natureza de Cristo nos toque, fique em paz, você será curado. Especificamente, nós vamos falar aqui sobre a murmuração. Foi o primeiro amargor que o Senhor desejava curar do seu povo. Eles mostraram o que beberemos, Moisés, era melhor termos ficado no Egito. Era o primeiro amargor que o Senhor desejava libertá-los. O Senhor desejava desenvolver a plena confiança sobre os seus filhos. O fato, esse amargor, ele permanece na nossa condição. E quando nós vamos realmente murmurando, reclamando, porque nós estamos em Mara, ou vamos reclamando e vamos sentindo o amargor da nossa própria existência, do nosso próprio ser, enquanto nós vivemos na lamúria, na reclamação, uma coisa é certa, dando voltas inúteis no deserto. A oração do descrente é a murmuração. Tem um
livro muito interessante chamado Gente Tóxica. É um livro escrito por um psicólogo, pastor argentino. Ele escreveu esse livro que se tornou aí best-seller e fala como lidar com pessoas tóxicas. E ele diz que uma das toxicidades assim mais conhecidas, né, uma das toxicidades que mais acabam influenciando pessoas ao redor é o perfil da pessoa murmuradora, da pessoa que só reclama. Ele até faz aí uma analogia, dizendo que o murmurador é uma pessoa que tem uma mente de lagosta. Olha só, eu vou ler aqui um trecho do livro dele para você guardar bem esta mensagem. Nós guardarmos bem. Ele começa dizendo assim: uma mulher disse: como eu tenho sede, como eu tenho sede, como eu tenho sede. Uma vizinha, escutando, se aproximou com um copo de água. A mulher, então, depois de beber, começou a dizer: como eu tinha sede, como eu tinha sede, como eu tinha sede. O murmurador: se chove, fica chateado. Se sai o sol, também fica. Se cumprimentam ele de má vontade, ele fica bravo. Mas se cumprimentam ele amavelmente, ele fica incomodado. O tema central da vida dele é se queixar, encontrar um motivo para pensar que todo mundo é contra ele, que ninguém é capaz de entender ou gostar dele. Quem está contra ou a favor de quem? O queixoso sempre encontrará um motivo para se queixar. Pelas dúvidas, é preciso se queixar. Antes de averiguar ou perguntar, primeiro vem a queixa. Existem pessoas que o primeiro a fazer é reclamar. A queixa sendo um lamento, uma exigência, uma censura, uma inquietação, um desgosto, uma reclamação permanente, faz com que as pessoas se distanciem, as melhores pessoas. Quem gosta de estar próximo, afinal, pessoas que estão dispostas a encontrar o famoso pelo no ovo. Muitos são colecionadores de queixa. Eles dizem, por exemplo, fui machucado, fui maltratado. Perguntam a ele, por quem? E ele responde, pelo meu chefe, meu primo, meu tio, meu... Talvez ele tenha razão, porque na realidade, se foi machucado, é porque sofreu injustiça. E não sabem é que ao se expressar permanentemente por meio da queixa, a solução do conflito se afasta cada vez mais. Ele fica com uma mente de lagosta. Você tem uma mente de lagosta? Responda a estas perguntas. Vive se queixando? Tem problemas com muitas pessoas? Você vê as coisas grandes como difíceis demais? Bom, se a sua resposta a uma dessas perguntas foi sim, é porque você tem uma mente de lagosta. A queixa só produz insatisfação. Sempre vai mostrar descontentamento, ressentimento, desgosto. Reflete uma emoção encapsulada e termina causando doenças, não só nos pensamentos, mas também no seu corpo. Muitas pessoas fazem da queixa um hábito, um estilo de vida, pensando que se continuarem se queixando, o problema desaparecerá. Acreditam que por meio da demanda contínua, o conflito será solucionado ou que talvez outro ser humano bondoso se compadeça da sua situação e solucione o seu problema. São pessoas que se lamentam o tempo todo sem dar conta de que com o seu discurso vai ficar cada vez mais presa no passado e a dificuldade de, ao reviver, se culpar e não vai aproveitar oportunidades. Medos, inseguranças, inquietudes, aflição e dor são sentimentos atravessados pelas pessoas murmuradoras e se convertem assim em pessoas tóxicas para si mesmo e para quem está ao seu redor. Conhece alguém assim? Ou quem sabe você está assim? Nós estamos atravessando aí, né, saindo de uma quarentena, mas essa pandemia
levou muitas pessoas a se tornarem um murmurador, bebendo de águas amargas, da sua própria água amarga. Pessoas que reclamam no ônibus, reclamam na rua, reclamam no mercado, reclamam em casa, reclamam. Você sabia que quanto mais a gente reclama, mais aumenta? Quando a gente está contando algo, reclamando, a gente está revivendo o fato. E aí libera cortisol, o hormônio do estresse, e a gente se estressa mais. Por isso até a ciência diz, se reclamarmos menos, seremos mais felizes. Olha, eu aprendi algo, que lá no céu não existe central de reclamação. Aqui na Terra existe. Você compra um produto e não veio conforme o combinado. Você é o consumidor, você vai, liga na central de reclamação, coloca aquela pose, são os meus direitos do consumidor, né? Eu sinto que eu tenho direito sobre algo, eu reclamo, eu mostro o que eu quero. Reclamações aqui na Terra fazem parte da central de reclamação da pessoa, né? Central de reclamações. Bom, existe, faz parte, porém, no céu não tem central de reclamação. No céu não existe espaço para murmuração. Por isso eu quero dizer a você, quando você falar com o Senhor, não chegue na presença de Deus murmurando. Sabe por quê? Quando nós chegarmos na presença de Deus, nós temos que chegar clamando. E aí o Senhor vai dizer, pega aquele tronco e jogue na água. O Senhor vai dizer, olhe para a natureza do meu filho, deixa ele te tocar. Seja tocado pela natureza do meu filho. Resta-nos saber se nós vamos deixar a natureza de Cristo transformar a nossa dor ou se continuaremos murmurando. Por isso, guarda esta frase no seu coração. Deixe de ser murmurador e deixa Deus tocar a sua dor. Qual é a dor que te assola? Para de reclamar. Comece a dizer, Senhor, eu reconheço o meu amargor. Toque-me com a natureza do seu filho e faça-me doce. Transforme a minha dor. A amargor fazem os nossos dias amargos, mais amargos. Pode ser diversas situações que venham promover isso. Qual é a área da sua vida? Os seus sentimentos, os seus pensamentos, o seu comportamento estão amargos. Em Mara, meus irmãos, nós estamos em Mara, né, numa pandemia aí, mas é neste lugar que o Senhor deseja mostrar. Ele é o Deus que nos cura. Nestes dias que nós estamos mais impacientes, irritados, reclamões, estamos lidando com a nossa natureza caída e tem horas que ela quer ressurgir. Neste momento, a nossa conduta como cristãos, a nossa conduta como filhos de Deus deve ser realmente olhar para o Senhor, clamar, dizer, Senhor, eu quero, eu desejo que o Senhor me toque com a tua palavra. O Senhor está se revelando para você dizendo, eu sou o Deus que te cura. Eu sou o Jeová Rapha. Quando isso acontece, quando nós permitimos que a natureza de Deus nos toque, ou seja, a sua palavra nos toque, tenha por certeza isso. O fracasso de ontem se tornará um sucesso de hoje. A tragédia pode ser revertida em triunfo. O choro pode se tornar alegria. A dor pode se transformar em aprendizado. Deus é o único que pode elaborar um plano perfeito para transformar nossos erros em acertos de uma maneira miraculosa. Porque Ele é o Deus que transforma. Deixa a natureza de Cristo tocar a sua natureza caída. Nossa natureza amarga. Nós nos tornaremos doces, como doce é o Espírito do Senhor. Este é o culto da vitória. Nós precisamos de vitória, de
armas, né, para guerrear lá fora, vencer gigantes externos a nós. Mas tem um gigante dentro de nós que precisa ser vencido, que é as nossas águas, são as nossas águas amargas. Mas nós vencemos, é possível vencer quando a gente para de murmurar e clama para o Senhor realmente vir nos transformar. Precisa ser sincero, precisa ser verdadeiro, precisa realmente se abrir e dizer: Senhor, transforme minha dor, toque-me com a natureza do teu. Esta é a reflexão. Eu creio que o Espírito do Senhor ministrará ainda mais potencialmente esta palavra ao meu coração. Pare de murmurar, deixa o poder transformador atuar sobre a sua vida. Fiquem com Deus, grande abraço, shalom!